A cidade perdida de Atlântida é um dos maiores e mais antigos mistérios do mundo. Desde os tempos antigos, as pessoas tentam localizar essa cidade, que se acredita ter submergido após um tsunami ou qualquer outro fenômeno do tipo. Não há dúvidas de que Atlântida foi o lugar lendário mais famoso do mundo antigo e continua sendo um dos mitos que se eternizou. Imortalizada por Platão, a história da cidade perdida é um conto tentador. Uma civilização avançada que foi longe demais em sua ganância, provocando a ira dos deuses que a apagaram da face da terra. Bom, mas qual a verdadeira história dessa cidade? Quais as evidências de que ela realmente existiu? São muitos fatos, teorias e histórias mal contadas. Então, vamos com calma, que eu te conto todos os detalhes da história de Atlântida, a cidade perdida. A história de Atlântida, o mito mais duradouro e provavelmente o mais influente da história, é um conto fascinante. Para começar, cada menção a este lugar lendário soa como uma mistura de fantasia e ficção científica. Atlântida era uma ilha enorme, maior que a Líbia e a Ásia juntas. Era povoada por uma raça de semideuses, liderados por reis poderosos, cujas origens remontam a Poseidon, ou Poseidon, o poderoso deus dos mares e oceanos. Os atlantes aproveitaram ao máximo essa conexão, criando uma civilização avançada e construindo enormes cidades durante um período em que o resto do mundo ainda estava no Neolítico. A lenda diz que os habitantes de Atlântida viviam em verdadeira abundância, desfrutando de vários recursos especiais como prata, ouro e, o mais importante, oricalco, o mais precioso metal. Mas assim como costuma acontecer com quem tem muita riqueza e poder, os atlantes desejaram ter um pouco mais. Em sua sede de poder, esta civilização avançada declarou guerra a todos os povos do Mediterrâneo. Sem surpresa, a poderosa marinha dos atlantes encontrou pouca resistência e conquistou e escravizou a maioria dos seus vizinhos, que, em teoria, eram tecnologicamente inferiores e menos preparados para o combate. No entanto, devido à arrogância e ao desejo de ter cada vez mais poder, os atlantes subestimaram uma cidade grega muito famosa. O povo de Atenas não apenas resistiu aos invasores, como conseguiu enviar seus conquistadores ao lugar de onde eles deveriam ter saído. No final, os atlantes caíram em desgraça com os deuses. Em um único dia e noite, Atlântida foi destruída por um terremoto e acabou inundada. Se antes era considerada uma cidade próspera, com uma civilização avançada, a lendária cidade desapareceu sob as ondas, junto com todos os seus habitantes. A maior questão que confunde as mentes de todos os cientistas é onde fica a cidade de Atlântida. As lendas sugeriram que a cidade teria afundado no mar após um tsunami. A lenda também diz que Atlântida era uma grande ilha próxima ao rochedo de Gibraltar e possuía uma estátua de Poseidon, paredes concêntricas e canais. Em teoria, a cidade submarina deveria estar em algum lugar no Oceano Atlântico. Porém, até hoje, nenhuma tecnologia revelou qualquer cidade no fundo do oceano. E de onde foi que surgiu a lenda da cidade de Atlântida? Uma pessoa simplesmente inventou essa história e ela se eternizou? Será que foi isso? Quase isso. Apesar das tentativas de gerações de exploradores e cientistas para encontrar esse lugar mítico, muitos acreditam que a Atlântida pode ser apenas um mito. Talvez esse seja um conto inventado por uma das mentes mais brilhantes da Grécia Antiga, o filósofo ateniense Platão, que viveu de 420 a 340 a.C. Foi o filósofo que nos deixou
o único relato escrito sobre a Atlântida, em 2 de seus diálogos, escritos por volta do ano 360 a.C. Tudo depende muito do seu ponto de vista. Ao ler a história no contexto mais amplo da obra de Platão e da história, a Atlântida se torna uma alegoria elaborada, claramente destinada a elogiar a democracia ateniense, mas também servir como um aviso. Durante a vida de Platão, Atenas quase se tornou um império, se envolvendo em uma sangrenta guerra com Esparta, conhecida como a Guerra do Peloponeso. Assim, a história de Atlântida era, na verdade, sobre Atenas, um conto com o objetivo de educar os jovens atenienses a respeito dos perigos do poder e da arrogância. Assim como os atlantes se tornaram gananciosos, mesquinhos e moralmente falidos, Atenas arriscou perder os princípios de sua democracia e se transformar em um estado autoritário. O trágico destino de Sócrates, mentor e colega de Platão, levado a julgamento e condenado à morte por corromper as mentes dos jovens atenienses, evidentemente, ainda estava fresco na mente de Platão quando ele escreveu o conto. Esse é um ponto de vista, mas há quem veja com outros olhos. Para dar credibilidade ao seu relato sobre a Atlântida, Platão acrescentou outro protagonista, chamado Solon, que foi um estadista, legislador e poeta grego. Nos diálogos, Platão menciona que Solon ouviu a história de Atlântida de um antigo sacerdote egípcio. Temos que levar em consideração que o Egito sempre teve a fama de ser a civilização mais avançada do mundo antigo, e seus sacerdotes eram admirados como os guardiões desse conhecimento sagrado. Lá para o século II depois de Cristo, o historiador romano Plutarco menciona a história em sua obra chamada Vida de Solon. 100 anos antes, o geógrafo e filósofo grego Estrabão considerou a possibilidade que parte da história pudesse ser verdadeira e que um desastre natural tivesse sido a razão da queda de Atlântida. Ou seja, existem pouquíssimos relatos sobre tal cidade, mas isso não impediu que, ao longo da história, a partir desses poucos relatos, o mito da cidade perdida despertasse a imaginação de muitos estudiosos e exploradores. Durante a era dos descobrimentos, entre os séculos XV e XVII, o foco foi mudado para as Américas, resultando em inúmeras expedições para encontrar vestígios de uma civilização perdida entre as culturas maia, asteca ou inca. Outros procuraram Atlântida no Oriente Médio, no Tibete ou mesmo na Antártica. Além disso, muitos escritores, pseudocientistas e ocultistas criaram teorias fantasiosas sobre a Ilha Perdida e seus habitantes semideuses, ajudando a imortalizar o mito. Como resultado, Atlântida, esta mítica cidade submersa que desempenhou apenas um papel secundário na obra de Platão, tornou-se um elemento presente em nossa cultura, aparecendo em livros, filmes, shows, documentários e até em jogos. Então quer dizer que tudo o que ouvimos sobre a Atlântida é mentira? Bom, mais ou menos. Estudiosos acreditam que a Atlântida foi, de fato, uma alegoria concebida por Platão para alertar seus contemporâneos sobre os perigos para a democracia. Porém, como acontece em vários mitos antigos, as histórias são baseadas em eventos históricos esquecidos ou imortalizados como contos fantasiosos. O colapso da civilização da Idade do Bronze, no século XII a.C., e a queda da civilização micênica foram refletidos nas histórias sobre a Guerra de Troia, contada por Homero. Enquanto isso, os poderosos minoicos foram imortalizados na lenda do rei Minos, do labirinto e do Minotauro. Bom, por falar nisso, a civilização minoica que surgiu durante a Idade do Bronze em Creta, uma ilha grega,
é uma das principais candidatas a terem inspirado a lenda de Atlântida. Como os míticos Atlantes de Platão, os minoicos possuíam uma poderosa marinha que, em seu ápice, projetava seu poder por toda a parte da Grécia. Entre os anos 1611 e 1538 a.C., a ilha vulcânica de Thera, onde atualmente é a ilha de Santorini, voltou à vida em uma erupção catastrófica, criando enormes tsunamis que atingiram Creta e destruíram a marinha minoica. Mas o principal candidato a ser a inspiração da história de Platão é a cidade-estado de Élique, ao norte do Peloponeso. Élique era uma grande potência naval. Seus marinheiros navegavam por todo o Mediterrâneo, estabelecendo colônias na Ásia Menor e no sul da Itália. E adivinha qual era a principal divindade dessa cidade? Isso mesmo, Poseidon. O deus grego dos mares e dos rios estava estampado nas moedas e tinha até mesmo um templo, sem falar na enorme estátua de bronze que era o orgulho dos cidadãos. Certa vez, os jônios pediram uma cópia da famosa estátua de Poseidon, mas a cidade de Élique negou o pedido. Tempos depois, em 373 a.C., a cidade de Élique foi atingida por um terrível terremoto e foi parar nas profundezas do mar. Cerca de 2.000 homens tentaram resgatar os corpos e as riquezas da cidade, mas falharam. Durante muito tempo, parte das ruínas de Élique ficaram à vista, mas assim como a mítica Atlântida, todos os vestígios da cidade desapareceram. Élique só foi redescoberta no século XX, fazendo muita gente pensar que essa cidade pode ter sido a inspiração de Platão para a lendária história da Atlântida. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que o mais provável é que essa história sobre Atlântida, a cidade perdida, seja apenas uma lenda. Bom, mas veja bem, estou dizendo que essa é a teoria mais provável, pois eu não me surpreenderia se um dia encontrasse a tão lendária cidade. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.